Olá, estamos aqui para mais um episódio do 92 Bytes e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Karina Rocha, empreendedora, estrategista digital. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre quem é a Karina e o que ela faz. É isso aí, Karina. Então, assim, se tu quiser te apresentar, eu te agradeço. O pessoal te conhecer melhor, por favor. Então, eu sou Karina Rocha, tenho 28 anos. Hoje eu estou à frente da Estúdio Tri, que é a agência de criatividade e gerenciamento de redes sociais, além de ser uma das idealizadoras, né, e sócias da The One, que é uma empresa de gestão empresarial, algo único que a gente está trazendo para o Maranhão. E além disso, eu também sou idealizadora do curso Vendendo Meu Peixe, que é onde eu ajudo aí as marcas pessoais, aos profissionais liberais a como se posicionarem na rede social. Legal, legal. O pitch da Karina é maravilhoso. Pô, demais, demais. Já meteu logo, foi um pitch, eu precisei para apresentar, ela já vendeu logo o peixe dela. Sim. Ela já chegou mostrando o que veio. E Karina, só pra gente iniciar, queria entender assim, de onde veio a ideia de começar no digital? Foi teu plano A? Tu vieste de algum outro mercado, algum outro segmento? Então, eu sou nutricionista de formação, faltou falar isso. Mas eu sou nutricionista, mas sempre gostei muito de rede social. Então, desde a época da faculdade de nutrição, eu já tinha uma rede social, que era a Karina Rocha Nutrição. Legal. E ali eu já tinha a visão de que eu precisava estar na rede social para, de alguma forma, mostrar o meu trabalho. E só que com 16 anos, 17 anos, a gente não sabe muito bem o que a gente quer pro nosso futuro, né? Então, a nutrição, tipo assim, o que tu vai fazer da tua vida? Ah, tá, vou fazer nutrição. Então, não foi uma escolha, eu não pensei, é isso que eu quero no meu futuro, eu não fui atrás, nada. Não foi um sonho? Não. Foi uma carreira? Foi, tipo, ia construir, tinha ali a minha madrasta, que era nutricionista, eu tinha dentro de casa, via como é que funcionava, achei que iria dar certo. Gosto muito da nutrição, inclusive hoje sou uma pessoa super saudável, né? Sempre tive essa visão da alimentação saudável, então a nutrição me trouxe ainda mais isso. Só que quando você vai para a prática do dia a dia é diferente. Sim. Então, eu vi que não era isso. Quando comecei a atender muito consultório, mesmo trabalhando em hospital, os estágios, eu já vi que aquilo ali não seria algo que eu queria. Uma coisa é o vislumbre da profissão e outra coisa é o dia a dia que realmente cai a ficha, né? E eu acho que isso é algo muito... Eu não sei hoje como tá? Mas na época era muito precário dentro da faculdade sobre o empreendedorismo. Sim. A gente não era ensinado a, tipo, você tem que montar o seu consultório. Como é que monta um consultório? A gente não sabia. Não mudou muita coisa, não. E rede social? Como é que você pode usar rede social? Então, tipo assim, Sim. eu ia no escuro. Então, quando eu comecei a entender, e aí fui para Belém para tentar terminar a faculdade, ter assim um lugar diferente para ver se eu gostava ainda mais. Não deu muito certo. Eu desencadeei uma ansiedade muito grande, tive que voltar para São Luís e aí comecei a trabalhar em uma coisa aleatória, como secretária de um espaço, e que lá eu tinha que cuidar das redes sociais. E foi daí que foi surgindo. Então foi surgindo, as pessoas sempre me perguntavam muito, como é que tu faz isso? Porque eu sempre fui desenvolta com as câmeras, com a rede social, eu nunca tive isso da vergonha, sabe? Eu gostava de estar ali, de estar falando, de estar mostrando, porque eu entendi que quem era visto era lembrado e tava tudo certo. Na minha cabeça era isso. E foi quando eu comecei a me especializar ainda mais, né? Me profissionalizar. Eu tinha que me profissionalizar para atender o local que eu estava trabalhando e porque eu vi que ali era uma chance de eu sair da nutrição, porque quem pagava a minha faculdade era minha mãe e ela não aceitava. Sim. Então, ela só vivia dizendo, se tu sair, eu não vou te sustentar. Então, tipo assim, ou eu fazia alguma coisa da vida ou acabou. E aí aí entendi o que era social media, que na época que fazia gerenciamento de rede social. Então, fui procurar o que era, vi alguns cursos, enfim. Comecei a me especializar nisso. E foi quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, em 2020, muitas pessoas começaram a falar comigo, Karina, me ajuda a isso. Sim. Karina, me ajuda a isso. Eu falei, rapaz... Foi o grande boom de muitas agências, inclusive. Eu falei, rapaz, eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí eu fui pra Rosário, chamei uns amigos, falei, cara, eu quero gravar 4 vídeos explicando como que eu posso ajudar as pessoas a usarem a rede social pra vender o seu negócio. E foi daí que surgiu o Estúdio Tri. Então foi de uma oportunidade mesmo, de uma visão, de ter
ser visionária em relação a isso, porque eu sabia que as pessoas estavam precisando naquela época. Então, tipo assim, surgiu Foi de uma oportunidade. Oportunidade barra necessidade. Exatamente. E Foi de uma aí, visão de hoje, mercado, a né? gente tem 5 anos de mercado. Vai fazer 5 anos de mercado agora. O Studio Tree. O Estúdio Tri. Legal, que massa, que massa. É aquela história, foi uma virada de chave por uma oportunidade, mas também foi uma virada de chave a nível de necessidade, tanto a nível pessoal, pelo que eu entendi, Sim. tu querer te encontrar, tu já sabia que tu gostava, né? E seguir nessa carreira. Pô, é legal ficar sabendo a história da gente, das pessoas, porque a gente vê na rede social, a gente vê aquela pessoa... Começou. A gente olha a tua rede social e vê, poxa, ela bem estruturada, ela tá ali, legal, mas como é que foi o início que foi dela? esse E processo eu de acho que é construção? importante eu falar que eu sou de Rosário, Maranhão. Então, eu, tipo, não tinha base nenhuma aqui. Eu vim pra cá estudar já no ensino médio. Então, tipo assim, eu não tinha relacionamento, família, amigos. Tu morava aqui, mas vocês não são daqui, só são Não. de Rosário. De Rosário. Toda Daqui a minha de São família. Luís. Cara, que legal. Toda a minha família. Tanto por parte de pai, por parte de mãe. Então, tipo assim, eu comecei do zero mesmo. Eu não Legal, tive legal, indicação, legal. tipo assim, vai lá porque ela é de família tal. Não, isso não existiu. A única coisa que existiu foi uma pessoa que me olhou na rede social, viu que eu tava começando meu trabalho, me chamou na casa dele, ele era designer, que é o Caio, que é meu grande amigo hoje. É o tio Caio, que hoje ele mora em São Paulo. E aí ele chegou pra mim e falou, como é que funciona o teu trabalho? Então eu vou passar meus clientes pra ti. Pronto. E só que ele me olhou na rede social também. Então não foi ninguém que me indicou. Mérito ninguém... 100% próprio. Então, tipo assim, porque muitas pessoas ficam com isso, né? Tipo assim, mas eu vou começar do zero. É super possível. Quando você consegue toda se estruturar e ter ali um direcionamento, é super possível. Com toda certeza. E muito pelo contrário, muitas vezes a gente precisa ter esse start, precisa começar do zero, né? Até porque ninguém nasce bem posicionado, ninguém nasce desenvolto. E aí tu trouxe aqui algumas questões muito relevantes, né? Desse processo, assim, de virada de chave, né? Que a gente fala, esse start que começou desde a faculdade. A gente não é ensinado na faculdade a como se tornar um empreendedor, Sim. né? E que isso é uma pauta muito grande também depois, muito viu? grande. E aí existe... Faculdades não me odeiem. Eu acredito que todos nós, de certo modo, aqui passamos por essa situação, essa quebra de expectativa, né? Eu também passei pela área farmacêutica. E aí existe, sim, uma educação empreendedora ali, mas não tão... Bem rasa, né? Isso, não direcionado como a gente sabe que é o empreendedorismo no dia a dia, né? Os perrengues que a gente passa ao lidar com uma empresa. Inclusive, desculpa te cortando, mas inclusive até a própria área de publicidade, quando eu fiz publicidade, era publicidade e publicidade. Não era empreendedorismo e publicidade, era publicidade pra tu trabalhar em uma agência de publicidade. Eu acho que até hoje, né? Continua. Até hoje as pessoas são ensinadas dentro da publicidade, é como, tipo assim, fazer propaganda. E propaganda. Exatamente. Propaganda, Não é o marketing digital, como usar as redes sociais, como fazer um roteiro legal. Marketing digital, se não me engano, por enquanto só a nível de pós, né? Ainda não é um curso de graduação. Exatamente. O que eu acredito que é, não sei se vocês concordam comigo, vocês aí de casa também, pode até deixar o comentário aí se vocês concordam ou não. Eu acredito que marketing digital já era para ter entrado como cadeira. Já era como ter entrado como curso numa faculdade, numa graduação. Fato. Porque a gente tem um mundo de possibilidades dentro do digital. Hoje a gente só tem a nível de pós e cursos livres que outras pessoas começaram e tal. Mas eu acredito que seja como é que eu posso dizer? Uma burocracia muito grande para entrar como graduação. Mas eu acho que a gente já teria como fazer. Tu concorda comigo que a gente já poderia ter? Total. Eu acho que a gente poderia ter não só a nível de graduação o marketing digital, mas várias outras coisas. O próprio empreendedorismo, né? Como eu acho que graduação. ter algo mais, tipo, focado nisso. Porque hoje, tipo assim, tu se forma... A administração tem um pouquinho disso, mas... mas eu acho que, tipo, gestão empresarial, sabe? Sim. Como você fazer rodar sua empresa. Isso é algo que o mercado ainda é muito carente. Que agora você tá chegando com a Neone para poder entregar isso em Exatamente. Também, tipo assim, foi uma visão que eu tive, porque quando eu montei a minha empresa, há 4 anos atrás, era só um sonho. Tipo assim, cara, começou a vir pessoas, respondeu o meu Instagram, eu quero. E aí, tipo, eu chamei 2 amigos, cara, vamos montar uma agência. E aí a gente montou, só que, gente... Ninguém sabia o que estava fazendo. A gente só estava indo ali. Era trabalho braçal mesmo. Eu que editava, eu que gravava, eu que fazia o post, a legenda, tudo. Então, tipo assim, não existia uma estrutura de uma empresa. A gente não foi atrás disso. Então, hoje, com 5 anos de mercado, ano passado eu vim abrir os olhos para Karina, ou tu estrutura a tua empresa, ou você não vai conseguir evoluir. Porque a minha empresa é muito bem posicionada no mercado. Por quê? Porque a gente entrega resultado, mas eu não estava conseguindo pegar mais ninguém. Porque a minha
equipe de dentro não estava com uma estrutura legal para, de fato, eu começar a avançar, a crescer. E aí foi quando, né, eu comecei a fazer a Day1 e aí teve a oportunidade da gente trazer a Day1 para uma regional aqui no Maranhão. Quando tu diz não estava com uma estrutura adequada, tu fala não estava com uma estrutura adequada a nível de pessoa, quantitativo de pessoas ou gestão interna? Gestão. Porque Então, pessoas organizacional sempre mesmo. teve. Foi por isso que então tu começaste o Day1, para Sim. entender mais essa parte de gestão empresarial para que aplicasse no porque teu próprio negócio. hoje a Day1 o que é? Ela une educação, network e consultoria. Então Legal. você tem gestão empresarial, você tem gestão financeira, comercial, de marketing de pessoas. Então ele O une pilar de uma empresa. Os os, pilares de uma os empresa. 4 principais pilares e ele te dá todo o direcionamento. Por quê? Porque tem um consultor individual para tá ali te dando direcionamento. Então, tipo, antes eu não sabia o que eu queria ser. A chefe legal. Então, tipo assim, tudo tava, não, pode isso também, pode. Só que existe um limite e um equilíbrio a isso. Sim. Porque senão as pessoas realmente confundem. Então, eu acho que a gente tem, por isso que eu te falei, quando tu perguntou pra mim, tu é mais empreendedora ou empresária? Eu sou o equilíbrio. Entendi. Porque a gente precisa se impor também. Então, hoje eu consigo ter uma ótima relação com meus funcionários, mas que antes atrapalhava um pouco, sabe? Sim. Porque eu era, tipo assim, acabava dando uma liberdade que não era necessária. E que se também Pra tu nenhum cortasse dos ali na, dois. na raiz, iam te chamar, não, mas é porque do nada tá mudando. Não sei o que, É, exatamente. Então, tipo, foi um processo. Foi um processo que eu comecei a entender o que era necessário. Ó, a gente fala sério aqui, a gente brinca aqui e tá tudo certo. Sim. A empresa tem que funcionar dessa maneira, entendeu? E que Então, acredito hoje... que é o mesmo gargalo que muitas empresas têm aqui em São Luís, Total. independentemente do segmento. Exatamente. E uma coisa que eu entendo muito é que é isso. Ninguém foi ensinado a ser empreendedor. O médico não foi Perfeito. ensinado que o consultório dele É é uma uma empresa. empresa. Sim. Entendeu? Inclusive, se ele não souber vender sua consulta, seu serviço, ele não Exatamente, fatura, porque, né? tipo assim, as pessoas falam assim, vou montar um consultório, vou contratar o marketing, mas não é só isso, porque se você contrata o marketing, que você faz um tráfego pago e você não sabe atender, não tem um comercial bom, de nada adianta. Então, é a junção disso tudo. E a Day1 vem com esse propósito, de unir o todo para fazer rodar. Eu acho que a ideia é porque antigamente, há alguns anos atrás, a gente não tinha uma concorrência tão grande. Consequentemente, a ideia de vou fazer medicina, odontologia, vou abrir uma clínica, consultório, só o fato de tu abrir a clínica Já ou era um consultório já era um diferencial. diferencial. Ó, ele tem uma clínica, ele tem um consultório. Eu não preciso de marketing para poder chamar. Sim. É saúde. Então, eu acho que as pessoas ainda tinham, e ainda tem também, né? Coisa cultural, acho que é muito da cultura mesmo. Daqui, especificamente do Maranhão. A gente tem no Brasil, logicamente, ainda tem isso muito forte, mas o Maranhão é forte demais. Não, eu sempre falo, o Maranhão é um grande interior, todo mundo se conhece. Literalmente. Principalmente São Luís, todo mundo se conhece. Então, assim, pra você se diferenciar no mercado, as pessoas não querem saber se tu é boa. Elas querem saber, tá, e de quem é a empresa? Quais são Quem os que ele teus atendeu? contatos? Quem ele atendeu? Me É o mostra famoso, aí, é o quem ele famoso tu é fez. filho de quem? Exatamente, porque, tipo assim, a indicação, ela é muito válida aqui em São Luís. Porque, cara, se der errado e essa pessoa começar a propagar isso, é muito fácil de ganhar visibilidade e Com potencializar toda certeza, isso. verdade. Então, a gente precisa ter muito esse equilíbrio aqui, porque, de fato, todo mundo se conhece. É uma cidade grande, de 1 milhão de habitantes, mas que a grande massa de empreendedores, de empresários, de pessoas influentes, todo mundo se conhece. Então, a gente precisa entender ali o equilíbrio, saber entender que a rede social ela é maravilhosa para potencializar a nossa marca, mas é no dia a dia que a gente fideliza. E eu acho que isso que as pessoas ainda falta um pouco, sabe? E falta desse nível falta subir um pouco o nível de consciência, falta subir um pouco a régua em São Luís. Exatamente. Acho que é uma missão que nós temos aí, as pessoas, quando eu digo nós, todos os empresários e empreendedores que já Sim. têm esse nível de consciência de propagar. Tu sente que, não no teu, talvez no teu segmento, né, mas também nos teus amigos empresários, empreendedores, tu acha que tem muito ainda de não quero que tu cresça porque tu pode pegar meu lugar? Eu acho que aqui tem. Tem isso e, tipo assim, tem muita comparação, sabe? Sim. Tipo assim, mas ele tá fazendo. Se ele tá fazendo, eu não vou fazer. Ou então, se ele tá fazendo, eu tenho que fazer primeiro. Não tem a ideia de que, poxa, ele tá fazendo, vou fazer também. Vou até pedir um conselho pra ele, porque tem cliente pra todo mundo. Eu entendo que tem cliente pra todo mundo. Na Não de verdade, se eu aliar, acho... né? Mas de ficar competindo. Pois é, isso aí é uma mentalidade, né? O que eu sempre falo, assim, que eu Karina...
na minha visão, eu não tenho concorrência aqui em São Luís, porque o trabalho que eu faço é o meu trabalho e ponto. Ninguém vai fazer da maneira que eu faço, entendeu? Sim. As pessoas podem trabalhar no mesmo ramo e no mesmo segmento, mas o jeito que eu atendo meu cliente, a disponibilidade que eu tenho é diferente. Sim. Entendeu? Então, acho que hoje as pessoas têm que ter a visão do fazer o seu. Entendeu? Focar no seu. Uma das coisas que mais me incomoda são os vídeos, tá? Que as pessoas chegam assim, olha esse vídeo aqui. Eu queria fazer um vídeo igual a esse. Só que aí o nicho da pessoa não se adequa a nada se adequa para você fazer aquele vídeo. E aí eu chego para a pessoa e falo, o que a gente precisa é apenas comunicar o que a gente faz. Sabe? Da forma mais limpa, da forma mais clara, dentro da tua identidade. Porque se tu quer ficar o tempo todo sendo caricato porque outra pessoa tá tendo, tu nunca vai conseguir se posicionar de fato no mercado da maneira certa. E esse é o grande diferencial hoje, né? Você tem um posicionamento, você tem uma identidade que as pessoas vão olhar uma coisa e dizer, é daquela pessoa lá. Sim. Sabe? E isso vale muito mais do que qualquer concorrência. Eles não olham só como referência, eles olham, eu quero desse jeito. É o verdadeiro gerar a identificação, né? Sim. E tu trouxeste aqui umas questões muito interessantes sobre, você falou de alguns pontos, sobre o atendimento, sobre a venda, sobre o fidelizar o cliente, né? A gente sabe que isso é muito importante em todos os segmentos. Me diz assim, Karina, qual foi o momento que tu começou a te posicionar no digital, mas construindo a identidade da Karina, o teu jeito de fazer, a tua marca, a maneira que ninguém mais faz? Tá. Eu sou muito chata, tá? Isso é deixar bem claro. Eu sou um pouco chata e criteriosa em relação a isso. Hoje mesmo eu vou me casar daqui a um mês, 50 dias. E aí uma amiga, tu precisa postar na tua rede social sobre o teu casamento, porque dá engajamento. E aí eu respondi pra ela, não é o meu nicho principal. Então, eu entendi que desde o início, as pessoas querem a humanização, elas querem te acompanhar, elas querem o teu dia a dia, mas elas estão ali por um propósito. E o meu propósito hoje é comunicar sobre marketing digital. É o meu nicho principal. Se eu fujo disso... vão ter pessoas que vai gerar mais engajamento? Beleza, mas é quem compra de mim? Não é. Então, para mim, eu sempre tive muito essa visão. Eu estou comunicando para quem? Para o meu cliente. Então, eu tento mostrar o meu dia a dia, a minha rotina, como funciona tudo. Por quê? Porque eu sei que são as coisas que eles gostariam de ver, porque eu já tive nesse lugar. Então, desde o início, eu sempre tive muito essa visão, tipo assim, eu quero a minha rede social para ser uma vitrine dos meus clientes, mas eu não quero aquela coisa robotizada. Tanto é, se você entrar na minha rede social hoje, tem de tudo, tem minha vida. Claro que eu escolho o que eu vou mostrar, mas a gente precisa ser um pouco criteriosa nisso, na intencionalidade, sabe? No que você está comunicando ali, porque senão tu vai ser só mais um. Sabe? Tipo assim, porque as pessoas fazem o quê? Vou começar na rede social hoje. Aí vai lá, faz uma sessão de fotos, faz 2 vídeos e pronto, comecei. E não é isso. Faz aquela sessãozinha fotográfica sabe? Básica. Exatamente, não é. Porque posicionamento, ele é construção. Ele é o dia a dia. Ele é todos os meios de comunicação. É como você se veste, é como você se apresenta nos lugares, é onde você anda. Apertei o botão, começou daqui. Pronto. É isso, entendeu? Pois é. Como você vende a sua imagem, né? Sim. Seu posicionamento. E as pessoas acham que é só na rede social. Tipo assim, tô postando vídeo legal, tô lá com minha sessão de fotos, tá tudo certo. E na verdade não é. E no dia a dia? Como é que você tá indo no supermercado? Aí eu chego lá no supermercado, tu tá toda bagunçada. Aí a pessoa fica tipo, meu Deus, mas nem parece a mesma pessoa da rede social. É a mesma pessoa. Tipo isso, sabe? Usando esse assunto bem, Karina, me responde uma coisa. Tu defende perfil profissional e perfil pessoal separado, perfil profissional pessoal, ou depende da situação? Eu acho que depende, mas eu defendo o profissional humanizado. Porque a gente é uma pessoa só. Não existe a Karina que fechou o celular, é outra pessoa, sabe? Eu acho que quanto mais você potencializa isso, mais ele se torna. Então, se você tem um perfil profissional e um perfil pessoal, não, porque no meu pessoal eu posto as minhas coisas. Beleza, e o teu profissional não é você? Não faz parte de você? Então, eu acho que, primeiro, é um peso a mais, porque ninguém dá conta de postar em um, que dirá em 2. E segundo, tem pessoas que usam o perfil pessoal e profissional para postar a mesma coisa. Mas só porque o perfil pessoal tá lá privado, acha
que tá postando só para aquelas pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, postou na rede social deixou de ser privado. Mesmo que teu perfil tenha 20 pessoas, não é mais privado, porque se a pessoa tira um print ali, acabou. Então o que é que a gente precisa entender? Que a gente tem que mostrar para o nosso cliente que a gente é humano também e equilibrar. Tu vai postar lá, tu vai postar mesmo no teu perfil pessoal coisas que você postaria de qualquer jeito? Não. Entendeu? Então é isso que eu sempre falo. Isso vai agregar na vida de alguém? Se a resposta for sim, posta. Se a resposta for não adianta nem perfil profissional e nem pessoal, sabe? Legal. Porque senão tu vai só ter mais um trabalho, vai ter só mais um peso e não vai conseguir alimentar nenhuma das duas redes. Legal, legal. Isso, logicamente, que a gente tá falando né, a gente tem que explicar. Marca a gente tá pessoal. falando de uma pessoa que vai utilizar a internet para vender alguma coisa. Exatamente. Não é para uma pessoa, não, então quer dizer que eu tenho que transformar meu perfil pessoal em profissional. Não, tu não precisa fazer isso. Mas, se você é um empreendedor, se você é um empresário, utiliza a rede social para pagar teu serviço, teu negócio, teu produto, eu concordo com esse teu pensamento, inclusive, eu acredito que é bom ter um alinhamento, um balanceamento das coisas e ser a mesma pessoa. Sim. Acho que gira em torno disso, né? E uma das coisas que é bom a gente falar também, que tipo assim, por que eu falo depende? Porque se você tem uma empresa, tá? Um salão de beleza, mas você é a dona da empresa. As pessoas, eles querem também, ainda mais se você é dona do salão de beleza, que você aparece no perfil do salão de beleza. Aí a pessoa aparece lá no perfil do salão de beleza e no perfil dela ela é privada, sendo que a imagem dela tá lá. Ela tá sendo a humanização do perfil. Então as pessoas vão naturalmente querer saber quem é aquela pessoa. Então isso precisa estar congruente também, sabe? Isso precisa estar alinhado, precisa estar os dois conversando, porque senão a humanização não tá valendo, sabe? Sim. Tipo, tu tá fazendo, mas e aí? Cadê o teu perfil? Eu quero saber quem é essa pessoa, eu quero consumir um pouco mais da vida dela, sabe? Sim. Que lá no salão ela não mostra e no perfil dela ela pode mostrar. Como tu mesmo disseste agora, tu é o maior propagador da tua ideia. Exatamente. A gente vê muito isso no perfil dos big players, né? Da galera grande aí, por exemplo. Assim, pra mim, uma das maiores referências e que é um nicho totalmente diferente é a DIB, da CIMED. Uhum. Pô, farmacêutico, farmácia, produto, querendo ou não. O perfil dele é mais engajado que o perfil da própria CIMED. Exatamente, ele nem precisa estar mais fazendo isso e ele tá todo domingo no Luciano Huck, Exatamente. fazendo a propaganda do negócio dele. Então, tipo assim, por quê? Porque ele entendeu que a marca dele Ele precisa entendeu o de uma game, ele pessoa. entendeu o jogo. Acabou. É uma frase que a gente gosta muito de falar aqui. Seja intencional em tudo que você faz, né? E aí tu falou a parábola do supermercado. A gente vai no supermercado, aí é outra pessoa diferente da maneira como você se posiciona no dia a dia, né? E aí, por exemplo, eu trabalho com vendas, trabalho com pessoas, tô sempre ali montada no salto, sempre muito arrumada, sempre preparada para lidar com as pessoas. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, mas não tá muito arrumado, você não tá ali. Não, é a minha identidade, é a forma como eu me apresento, faz parte, né, de quem é a Tainara no dia a dia, é como quero ser Sim. vista pelo meu cliente, pelos meus colegas. Eu sinto me olhar daqui lá em casa, eu vou estar com uma O camisa Rafael, preta, ele vai alguma estar na coisa. mesma skin, camisa preta. É porque gera uma identificação, sabe? Sim. Eu acho que tu não precisa ser um personagem, sabe? Tá o tempo Sim, todo sendo um personagem. Aí, tipo, não, eu vou... É uma das coisas que eu sempre falo pros meus clientes. Você não precisa fazer uma maquiagem profissional todas as vezes que você for gravar. Porque o natural, ele também vende. Ele gera Sim. identificação como você tá no dia a dia do seu consultório, no dia a dia da sua empresa. Então, eu acho que é o equilibrar. As pessoas entenderem mesmo que o equilíbrio é o que, de fato, faz a venda ser mais eficaz. Legal. Falando em vendas, né? Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que é o Vendendo Meu Peixe. O seu curso, a imersão. Então, o Vendendo Meu Peixe é uma imersão. Ele acontece uma vez ao ano, geralmente é em novembro, porque eu gosto de finalizar o ano. Eu acho que a gente tem muito isso, né? Do próximo ano. E aí as pessoas sempre até pedem. Preparar pro próximo, né? As pessoas até pedem. Karina, faz mais de uma edição no ano. Só que, pra mim, o Vendendo Meu Peixe, ele se tornou algo muito maior, a proporcionalidade muito maior do que eu esperava. E não tem como você dar uma entrega 100% boa se você fizer várias vezes durante o ano. Então, Eu não sei que tu hoje... viva só pra isso. Pois é. Então, hoje a imersão ela acontece uma vez ao ano. São 8 horas de conteúdo prático em que a gente direciona mesmo como você ter um posicionamento estratégico nas redes sociais. A gente já teve, acho que, 8 edições. Eu comecei com 20 pessoas. A última a gente teve mais de 100 pessoas. Então, se tornou algo
muito maior do que eu esperava. E as pessoas pedem por isso. Por quê? Porque o dia a dia prático do posicionamento da rede social, ele é algo desafiador. Com então, certeza. quando você tem uma estratégia de algo que você pode fazer quando você direciona aquela pessoa, que aquilo pode se tornar leve, eu acho que as pessoas querem mais isso, sabe? Porque eu sempre falo, a rede social para mim hoje não é algo pesado. Por quê? Porque eu entendi que faz parte do meu trabalho. E ponto. Então, eu entendo que eu tenho que usar isso no meu dia a dia, porque faz parte do meu trabalho. Não é uma coisa à parte. Não é só no dia que eu tô bem, não é só no dia que eu acordar bonita, não é só no dia que eu fizer uma maquiagem. Ela faz parte do meu trabalho. Então, eu direciono muito isso no Vendendo Meu Peixe. Como ter estratégias melhores, os tipos de conteúdo, a gente agrega. Na última vez a gente levou para formato de stories, como as pessoas têm que ali fazer no dia a dia os stories, então se tornou algo muito legal e eu acho que por isso que ganho essa proporcionalidade mesmo. Ele é uma imersão bem voltada pro digital, É. ela também, ela agora, claro, vocês com a label aí do Day One, vai entrar um pouco de gestão empresarial ou não? Vai continuar na parte digital? Ao Vendendo Meu Peixe, ele tem essa pegada mesmo mais do digital, digital. Entendi. Porque eu acho que lá eu consigo abordar tudo que eu usei comigo. Tá? Eu sou o meu maior produto, porque eu comecei no digital e hoje eu uso todas as teu maior estratégias. case. Eu uso todas as estratégias que eu Legal. usei comigo para dar o direcionamento para as É pessoas. uma das maiores formas de venda aí, inclusive. Sim. Eu tô testificando porque deu certo comigo. Eu não tô te vendendo uma Exatamente. coisa que eu não consegui aplicar pra mim. Exatamente. Inclusive, quem trabalha aí no digital, tá? Que fica aí com o seu perfilzinho privado, sem postar nem nada no dia a dia, você não vai ter cliente, não. Pra Porque quem- eles querem prova social. Pra quem trabalha no Realmente. digital, e tem perfil privado, pra mim não trabalha no digital. Eu não considero, inclusive. É porque é difícil, né, alimentar. Tipo assim, a gente tem o perfil do Estúdio Tri que a gente usa como base, né, ali como uma vitrine, mas o meu perfil é o perfil Estúdio Tri. Então, tipo assim, os meus clientes hoje, eu não prospecto o cliente, os clientes vêm até mim por conta do meu perfil, porque todos os dias eu tô lá alimentando como é que funciona o meu trabalho, eu digo como é que funciona, eu direciono, eu explico, eu dou dicas, tudo. Então, ali eles vão ter o caminho, se eu Sim. contrato essa pessoa ou não. Eles têm Sim. a escolha, entendeu? Agora, tipo, tem pessoas que trabalham e aí tu vai lá no perfil não tem nada. Eu pego muito no pé das pessoas que trabalham comigo. Os meus designers, os meus redatores. Como que vocês querem se vender se a gente entra no perfil de vocês, tem uma foto de vocês com o dedo na cara? Não tem isso. Porque é muita geração Z, tá? A minha galera... É verdade. A minha galera é só a galera geração Z, nasceu em 2000, sabe? Eu fico me sentindo uma idosa lá dentro, mas... Mas vou aproveitar e vou entrar num tema polêmico aqui. Posso? Falar em específico nesse assunto, tá? Não precisa ficar... Tá? Relaxa. Vi anteontem um vídeo sobre geração Z e o trabalho. Né? Uhum. O rapaz ele acredito que era uma consultoria tributária, gente. Oh, meu Deus, contábil, consultoria contábil. E ele falou que tinha feito processo seletivo, né? E passaram mais de 100 pessoas, né? Verdade ou não, enfim, tava lá no vídeo. Tinham passado mais de 100 pessoas. E que ele não pode deixar de notar que algumas dessas pessoas tiveram algumas coisas interessantes. Primeiro, levaram o pai ou a mãe para estar na entrevista. Uhum. Eu já acho estranho, particularmente, tá? Sim. Segundo, a pessoa que foi contratada, ela foi contratada às 8 e foi demitida às 10. Por quê? Porque não conseguia largar o celular de mão por uso pessoal. Uhum. Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, tu tens problema, logicamente que... problema que eu digo é como é lidar com essa geração nova, Sim. né? Levando em consideração que tu só tens a pessoal da geração Z dentro do teu trabalho, dentro do teu negócio, e como tu levas essa parte do digital para eles dentro da tua empresa? Se ele é um designer, ele precisa divulgar o trabalho dele também, porque ele é CLT lá? Não, ele provavelmente é CNPJ, não sei como é que é a tua votação lá, mas ele provavelmente é um CNPJ, um MEI que trabalha lá contigo. Então, provavelmente ele também tem algumas coisas que ele faz para ele, por fora, né, para complementar a renda dele. Como é que tu lida com essas duas coisas? Então, eu acho assim, que existe sim essa fase,
parte da geração Z. Na verdade, eu acho que de todas as gerações. Sim. Por que a geração Z é a que sente mais, né? Porque é onde está o mundo mais tecnológico. Então, eles têm acesso a tudo muito mais rápido. Então, sim, eles estão sofrendo aí também os traumas de outras gerações. Então, não tem como a gente culpar, porque a gente também tem um pouco de culpa nisso. Então, eu sempre falo, a gente decide quebrar o ciclo. Eu sou filha única, sempre tive tudo do bom Perfeito, e do melhor. mentalidade aí, gostei. A gente sempre tive tudo do bom e do melhor, então eu precisei quebrar o ciclo com a minha mãe, porque eu sou filha única da minha mãe, enfim, me deu tudo do bom e do melhor. Então, tipo, bem daqui eu vou seguir a minha vida e daqui a senhora segue a sua. Então, eu precisei ter essa mentalidade de quebrar, mas isso nem todas as pessoas têm. Sim. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que existem sim essas pessoas que têm, e eu acho que o posicionamento da empresa, ele tem que ser muito claro. Cultura. Tá? Cultura, sabe? Legal. Porque aquilo que eu tô te falando, no começo, eu ia te dizer que eu tive muito problema. Eu tive uma rotatividade gigantesca de pessoas que entravam, que saía, que entrava, que saía, que não falava, que ia um dia, no outro dia não ia. Então, eu tive muita rotatividade disso. Mas no momento que eu me posicionei e falei pra eles assim, galera, eu não sou uma inimiga de vocês. Eu tô aqui porque eu quero que vocês cresçam também. E isso a gente tem pauta toda segunda-feira na reunião. A gente tem reunião toda segunda-feira de alinhamento, 10 horas da manhã. Por quê? Porque é uma galera muito jovem. Então, eles querem, sim, curtir. A gente já teve essa fase também, né? Então, tipo assim, o pai tá ali, muitos ainda moram com o pai. Então, tipo assim, Sim. ainda tem a influência do pai sobre E não é ele. nem a influência, mas também a estabilidade. Tipo assim, eu Não tô aqui preciso morando disso. na casa do meu pai, não preciso estar passando por isso. Essa mulher sim. tá gritando comigo. Então, tipo assim, eu tento o máximo hoje ter essa gestão mais humanizada. Por quê? Porque eu já passei por isso. Então, eu acho que quando a gente entende isso, mas claro, nem toda empresa quer ter esse trabalho. Sim. Aí vem a parte da gestão, né? Tem pessoas que não querem ter esse trabalho mesmo, que elas querem, tipo assim, olha, eu quero funcionar, quero contratar funcionário tal e ele tem que ser assim. E tá tudo certo, é a cultura de cada empresa, entendeu? Só que eu acho que, tipo assim, quanto mais a gente potencializa isso, de que a geração Z é uma geração preguiçosa, mais entendeu? Mas Mais ela vai ganha incorporando força, isso, né? sabe? Mais ganha força. Eu tô com uma irmã que ela tem 17 anos. A gente perguntando, Clara, o que é que tu quer ser da tua vida? Aí ela veio pra mim assim, você advogada. Eu falei, cara, tu nem gosta de ler. Como assim tu vai ser advogada? Não casa, as Ela coisas é não da batem. exatas, pô. Ela só tira nota boa em matemática, química, física, zero a prova toda. Tipo, 10 em tudo. Aí, em português, eu odeio fazer redação, tipo, aí quer ser advogada. Eu falei, Ana Clara, não tem lógica. Então, tipo assim, é uma geração que ainda tá muito isso um pouco perdido, sabe? Então, eu Sem saber acho o que fazer, falta muito disso nas escolas, entendeu? Tipo assim, de ter um A direcionamento. gente volta lá para aquele De, começo, lá no começo do de podcast. mostrar a Volta lá pela importância. Porque, cara, como é que eles vão saber a importância se eles não têm base disso? Sabe? Como eles não têm direcionamento do quanto é importante. Uma coisa que a gente fez na faculdade, que a gente não fez na faculdade, que era muito importante, que era relacionamento. Tipo assim, aquela galera que tava na faculdade iam ser os nossos colegas. Sim. De profissão. Mas ninguém tava nem aí pra isso. Era um matando o outro e foda-se. Eu mesmo não falo com ninguém da minha faculdade. Desculpa, galera, não tenho nada contra, viu? Se alguém estiver assistindo. Mas é porque eu não criei esse relacionamento. Criou Eu esse falo vínculo, eu sim. falo com os meus amigos da escola. Por quê? Porque a escola tinha isso, né? Do vínculo. Mas a faculdade parecia que era assim... Todo mundo era inimigo. Cada um e, na por verdade, não, né? Sim. Nossos professores iam ser nossos colegas de profissão. Então, eu acho que a gente não tem essa base pra julgar, entendeu? Eu acho que a gente não tem essa base. Tu acha que nós que potencialmente criamos esses problemas? Também, eu acho. Ou ajudamos eles, ou damos força para eles, no caso. Eu né? acho. Na verdade, eu acho que é a responsabilidade de cada um, entendeu? Eu acho que, tipo É. assim, as pessoas tinham que entender que cada um é individual, Não, sabe? é a ideia de o problema existe. É, não é que ele não exatamente. exista, mas o fato da gente bater tanto na tecla e ver tanto problema acaba aumentando esse problema. Entendeu? Tipo assim, trazer até a mentalidade de, cara, muitas pessoas culpam os pais. Porque o pai é culpado de dar tudo. Pô, o pai não foi ensinado a ser pai. A mãe não foi ensinada a ser mãe. Entendeu? A gente tem que parar e criar essa expectativa de que o pai e a mãe é perfeito. Hoje, pra mim, maternidade é algo que, tipo assim, eu tenho muito medo, de verdade, porque é tanta cobrança em cima de uma mãe, principalmente, que as pessoas colocam da perfeição, de tem que criar o filho perfeito pro mundo.
se dá merda, a culpa é da mãe que nunca criou bom. Aí é foda, né? Se deu muito, a culpa é da mãe que deu muito. Se deu pouco, a culpa é da mãe que deu pouco. Tudo sempre vai existir o culpado, sendo que a gente é o responsável pelas nossas atitudes. Mesmo uma criança de 17 anos querendo fazer direito, sendo que não gosta de ler. Deixa ela com as loucuras. Tu falaste uma coisa, só pra voltar um capítulo aqui, tu disseste sobre tu tiveste que quebrar esse ciclo. Lá atrás tu contaste tua história e tal, mas quando foi que tu quebrou esse ciclo? Quando eu fiz constelação familiar. Desconheço. Puder explicar pra mim, pra quem tá de casa que não conhece. Vamos lá entrar na polêmica, né? Porque muita gente não gosta, muita gente não acredita, mas enfim, foi o que foi o divisor de águas na minha vida. Eu sou filha única da minha mãe. Minha mãe é filha da minha avó, de 6 irmãos, a única que terminou o ensino médio, a única que começou a estudar, começou a trabalhar desde cedo, mas ela engravidou com 19 anos. Legal. Então, tipo assim, ela tinha que trabalhar. Não tinha outra opção, ela tinha que trabalhar para me sustentar. Só que isso, existe o lado ruim. Por isso é que eu falo que a maternidade ela é algo que cobra da mulher uma coisa demais. Surreal. Porque para ela estava fazendo certo, mas para mim que era filha, não. Então eu cresci com esse trauma, sabe? De ela tá me deixando para ir trabalhar. E sendo que ela tava fazendo o bem, né? Pra poder te dar o melhor na cabeça dela. Exatamente. Então, tipo assim, ela não... A forma de demonstrar amor dela era dando pra mim o que ela não teve. Sim. Porque ela não teve isso. Exatamente. Só que isso, quando eu fui crescendo, pra mim foi criando um trauma muito grande e a gente não tinha uma boa relação. Sim. Quando eu montei a Estúdio Tri, tanto é que, tipo assim... Mesmo eu não gostando, eu segui todos os passos, a repetição, né? Porque ela existe, é natural. Você tenta negar, mas existe ali porque foi o que você viu, você estava ali vivendo. Então, desde muito nova, eu mesmo tendo tudo, eu sempre tive vontade de sair de casa e morar só. Sempre. Sendo que a casa era minha. Eu sou a única filha, a casa era minha. Teve um dia que eu peguei o primeiro salário que eu tive do Estúdio Tri, eu e meu sócio, o Lucas, a gente se olhou e falou, bora alugar um apartamento, e a gente alugou o apartamento e foi morar juntos, e como amigos. E eu nem falei pra minha mãe, eu só saí de casa, e quando eu já tinha saído, eu cheguei e falei, eu tinha 24 anos, falei, mãe, eu vou morar sozinha. E aí ela ficou sem falar comigo, aquele drama todo, né? Mas hoje em dia ela agradece. Então, eu comecei a morar sozinha e aí aquilo me incomodava muito, porque eu ainda queria dar conta da vida dela. Os namorados que ela tinha, pra onde ela ia, como ela gastava o dinheiro dela. E aí aquilo começou... Tu com tua mãe? Era. Começou a me incomodar. Falei, cara, eu não consigo ter uma relação boa com ela, porque eu quero... Se ela começa a namorar, eu não falo com ela, porque eu não gosto de namorado. Enfim, começou a me... Aí eu comecei a fazer terapia e a terapeuta falou, Karina, eu acho que tu deveria fazer constelação familiar. Eu falei, mas o que é isso? A constelação familiar é uma terapia também, com uma consteladora, em que ela, como é que eu posso falar uma coisa simples? Mas ela direciona como você tem que ter suas relações familiares. Sim. Então, é feito ali uma constelação, tu fala, né, onde é que tu tem mais problema, e é tipo uma terapia. Ela conversa contigo e na prática você sente. E aí ela falou pra mim que eu tinha que respeitar, que eu tinha que botar meu lugar de filha e não de mãe, que eu tinha que entender que as responsabilidades da minha mãe eram delas, não eram minhas, que ela também não foi ensinada a ser mãe e nem a ser filha, e eu também. Então, tipo assim, a gente precisava, o básico é que cada um precisava viver a sua vida, mesmo ela sendo a minha mãe, senão eu não ia conseguir manter uma relação com ela. Então, aquilo ali foi um divisor de águas muito grande pra mim, porque eu consegui entender que ela não aprendeu a ser mãe e que eu tinha que respeitar as decisões. Sabe? Tipo, mesmo sendo errada, a responsabilidade era dela, o dinheiro era dela, tudo era dela. Então, eu não decidi sair de casa, ter minha própria vida. Então, eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas muito grande pra mim, porque hoje eu consigo ter uma relação muito melhor, sabe? Eu consigo ligar pra minha mãe, botar ela nos momentos importantes. Porque, tipo assim, a relação do meu pai. O meu pai era o legalzão. Por quê? Porque ele só tava na hora boa. Então, com ele... Eu não conseguia ter essa cobrança de tu tem que ser o pai perfeito. E ela não, eu tinha essa cobrança nela, sabe? Tu não pode namorar com essa pessoa, tu tem que arrumar um cara bom e tal. Então, hoje eu consegui entender mais isso, eu consigo ter essa mentalidade, ter essa virada de chave e entender o que eu preciso melhorar para quando eu for mãe, né? Que é algo que eu tenho medo, porque eu tenho medo de repetir padrão. Hoje eu sou igual a minha mãe, ela era.
louca do trabalho, workaholic, ela é até hoje, a minha mãe tem 48 anos, ela é nova, mas ela trabalha, ela viaja esse Maranhão inteiro de carro sozinha, e tipo assim, foda-se, ela é sagitariana, largada mesmo, descolada da vida, então ela gosta de viver a vida dela, e eu sou pior do que ela, porque eu gosto de trabalhar mesmo, então tipo assim, eu repeti o padrão, e aí como é que eu vou quebrar esse ciclo? Sabe? Como é que eu não vou repetir isso com a minha filha para as mesmas coisas ela não sofreu o que eu sofri? Então é muita terapia. São aquelas questões geracionais, né? Que volta ali pro cerne da questão que ele fez. E aí eu me identifiquei muito com a tua fala, né? De mulheres independentes. Eu também saí de casa muito cedo, também fui ser independente muito cedo, fazer por mim a mesma questão, né? Da rompimento do laço. A partir daqui eu vou construir a minha história e, claro, existe sempre aquele atrito, né? A expectativa da família em cima de você do que você deveria ter sido, né? O que eles projetam de expectativa em você. E aí, me trouxe aquela questão, como que tu concilia, né? A Karina, empreendedora, empresária, mulher, mãe de pet, mulher independente. A minha avó, se ela estiver assistindo, ela vai falar assim, ela não concilia não, que ela passa não sei quantos dias sem vir aqui. É difícil, mas... E empreendedora workaholic, que é um ponto muito importante nisso aí. Exatamente. Hoje, tipo assim, eu preciso... Quando eu venho um trabalho dia de domingo, eu falo, poxa, ia ser legal se eu fosse, né? Aí eu, tipo, não, mas eu prometi que eu não ia trabalhar. É tipo isso mesmo, porque é algo que tu gosta, que te dá energia, te faz te sentir viva, sabe? Eu amo o meu trabalho, eu gosto das coisas que eu desenvolvo, principalmente quando é algo criativo, que eu tô ali na construção daquilo, então eu gosto muito. E aí a gente precisa equilibrar, né? Então, tipo assim, quando eu conheci o Raul, que é o meu noivo hoje, ele conseguiu trazer ainda mais isso pra mim do equilíbrio, apesar dele ser muito mais workaholic do que eu, porque ele trabalha de madrugada, eu não. Meu horário de dormir é sagrado, 9 horas da noite eu já tô de pijama na minha cama deitada. Ele não, se ele vara a madrugada, amanhece trabalhando. Então, tipo assim, nesse termo a gente é um pouquinho... Mas ele é muito atleta. História, desculpa. Remédio de doido é doido e meio. Tipo isso, total. É verdade. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, tu é louco, menino. Então, mas, tipo assim, ele gosta muito de esporte. Então, hoje a gente já tem uma vida mais ativa relacionada a isso. Viagem, praia. Então, eu tento ali equilibrar. Tenho 3 gatos, uma cachorra... Que, meu Deus do céu, essa cachorra, ela olha pra tua cara, se tu tá com o celular, tu tem que sair com ela, meu filho. Porque se tu não sair, ela não cala a boca enquanto tu não leva ela pra passear. Legal. Então, tipo assim, ela ganha... Ela já é da geração desconectada. Ela ganha no grito. Então, ela fica te olhando, te olhando. Eu falo, meu irmão, bora, senão tu não vai me deixar em paz. Então, é algo que a gente vai adequando. Então, eu tento o máximo hoje ter esses horários, entendeu? De equilíbrio. Tipo assim, eu não trabalho mesmo depois das 6 horas, só se for algo muito importante, evento, alguma coisa. Mas, tipo assim, no meu celular, eu vou te responder, normalmente. Mas eu sempre falo assim, amanhã a gente conversa sobre isso, porque aquilo ali, meu cérebro não trabalha mais, sabe? Tipo assim, tem um relógio mesmo, 6 horas, eu gosto de assistir novela. Eu adoro as novelas, então eu me deito no meu sofá, assisto minha novela, janto e durmo de manhã cedo. Já vou pra minha academia, então, tipo assim, eu não abro mão da minha atividade física. Então, todos os dias eu treino, porque é a minha sanidade, sabe? É tipo assim, é o resgate do que a Karina gosta de fazer. Porque senão a gente vai sendo engolido mesmo pela rotina. E é um pouquinho da diferenciação, né? Vida pessoal, vida profissional. Total. Alimentação, então, tipo assim, eu sou muito... carrasca mesmo, tipo, na minha alimentação, porque, tipo assim, é o que dá a base pra minha vitalidade, pra minha performance. Se eu me alimento mal um dia, no outro dia eu não consigo acordar bem, 2 dias... Não consegue nem trabalhar direito. Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu fico com a energia baixa. Então, durante a semana, o máximo eu tento manter a rotina, o equilíbrio, pra quando for o final de semana, eu ficar de boa. Eu não fico me cobrando, não vou poder beber, não vou poder tomar uma taça de vinho. Não, eu vou tomar porque é meu lazer e tá tudo certo. Então, tipo assim, eu tento equilibrar ao máximo pra ter esse resgate mesmo, que a Karina também é humana, sabe? Porque senão a gente vai sendo engolida mesmo, porque trabalho tem todo dia.
E Sim. toda hora. E se não tiver, tu vai atrás. Se não tiver, eu vou atrás. Mas eu nem preciso ir atrás, porque meu celular, meu filho, não para. Inclusive, é uma tendência, né, de mulheres que são empreendedoras, empresárias, independentes, enfim. Tem várias repartições, vários segmentos da tua vida, a gente tem essa tendência de sobrecarregar de trabalho, Ainda né? De quer priorizar mais, muito o trabalho em detrimento da vida pessoal. Tudo a gente dá conta. Tudo. Ah, não, eu dou conta. Eu Sim. falo pra mim que eu sou o centro de indicação das minhas amigas. Ninguém sabe pesquisar no Google. Ei, Karina, onde é que... Outro dia chegou pra mim, Karina, me indica uma pousada em Santa Maria. Eu falei, pô, foi longe, né, cara? Agora eu sou agente turística A também, guia eu nem turística. sabia. Então Montar tu um vai... roteiro de viagem. tipo Manda isso. logo uma mensagem pro Google dizendo, olha, eu quero uma parcelinha aí que eu tô tirando o trabalho de vocês. Então, eu imagino também que todo esse teu impacto, tanto no digital quanto nas tuas relações pessoais, vai pro teu segmento, teu ciclo de amizades, familiar, né? Como é que teus amigos, tua família lida com isso? Da tua família tu já trouxe um pouquinho, mas como que tuas amigas, por exemplo, falando em mulher, como que elas se espelham em ti? Como que é essa interação? Eu acho que acaba que a gente vai virando, né, referência naturalmente. Então, tipo assim, sempre que alguém vai montar alguma coisa, chega pra mim, Karina, qual é a tua opinião? Então, vira natural isso, mas eu sempre tento não tornar isso um peso, porque às vezes se torna, sabe? Tipo assim, tudo é muito programado, tudo é muito intencional. Então, quando eu tô com eles, eu quebro esse gelo mesmo, porque... Na minha família também tem isso, sabe? Tipo assim, chego lá em Rosário, no interior da minha mãe, tem pessoas que te acompanham, né? Porque querendo ou não, tu mostra ali tua rotina, tu acaba se tornando referência. Aí as pessoas chegam lá, pra tirar uma foto contigo. Aí quer conversar, que tipo, me encontra numa balada e quer conversar sobre trabalho. Aí eu fico, porra. Vamos tirar uma foto aqui rapidinho. Não, Me tirar marca no foto teu até Instagram. tudo bem. Agora, conversar no meio da festa, aí o povo fica... Aí eu já não escuto direito, aí eu fico, tá bom, amanhã a gente conversa. Então, tipo assim, existe isso. E aí eu tento quebrar esse gelo mesmo. Mostrar ao máximo para as pessoas que trabalho é trabalho e vida é vida. Porque senão, de fato, eu vou ficar no meio de uma festa, o meu momento de lazer falando sobre trabalho é difícil, sabe? Mas eu sei que aquela pessoa não tá fazendo por mal. É porque ela às vezes tem vergonha de me mandar uma mensagem. E ali foi o momento que ela teve. Então, eu sempre falo, me manda uma mensagem amanhã, ou então me manda aí no meu WhatsApp que amanhã eu te respondo. Pra poder também não trazer pra mim esse peso. Porque eu fico com a consciência doente, Sim. sabe? Tipo, a pessoa me pediu uma opinião, eu vou falar, não, tô no meio de uma festa, eu não vou te dar. Aí eu falo, amanhã falar comigo que a gente resolve. Entendeu? Porque senão a gente vai levando mesmo, vai deixando. Todo mundo tem muita gente que ainda tem a ideia de o ruim de trabalhar de qualquer lugar é que tu vai trabalhar em qualquer lugar. Independentemente onde tu esteja. Total. Vão te olhar, Karina, poxa, olha Total. meu Instagram aqui rapidinho, me ajuda. Isso. Ou então Tipo toca o isso. telefone e tu tá nas férias e não sei o que. Aí, se tu não tiver aquela história do dividir mentalmente, dividir, vai nas férias, vai pegar o Total. celular, vai fazer uma reunião, vai fazer um meet, que pode fazer uma reunião de qualquer Pois lugar. pra mim não é pesado fazer isso. Por quê? Porque nem eu te falei, tipo assim, tu chegar pra mim e pedir uma opinião, pra mim não é pesado dar isso. Só que eu preciso entender até que ponto isso é legal. Sim. Entendeu? Porque às vezes é difícil até pra pessoa, porque eu não tô no momento bom pra dar aquela opinião. Então, tipo, eu tento equilibrar. Me fala comigo no outro dia, bora desenrolar isso de uma outra forma pra poder não ficar ruim pra nenhuma das Não partes. deixa de dar assistência, mas não, também não é agora. Pera aí. tipo isso. Marca uma minha agenda. É isso. Legal. E, Karina, deixa eu te perguntar, quais são as tuas expectativas agora pro ano, para esse semestre, em relação ao teu novo negócio, né? Você disse que está iniciando aí no novo empreendimento, ao Studio Tree, a mentoria Vendendo meu peixe. Imersão Vendendo Meu Peixe. Então, uma das coisas que eu sempre falo muito é que eu gosto muito de ter o posicionamento muito forte, tanto para mim quanto para as minhas empresas. Então, o que eu quero mesmo hoje é fortalecê-las no mercado, tá? Eu não tenho, Karina, tu quer ser a maior do Maranhão? Não. Porque eu te digo mesmo, hoje a Studio Tree ainda precisa fortalecer muito a gestão, as pessoas dentro da empresa, a cultura, para a gente poder crescer mais. Então, eu nunca fui aquela pessoa que quis entupir a minha agência de clientes só para dizer que é a maior. Então, eu não quero isso. Eu quero que ela se fortaleça, eu quero que cresça e quero que a gente entregue resultado.
Ponto. Qualidade, não Qualidade. quantidade. Tendo isso, tá tudo certo, porque o crescimento ele é consequência. E a Day One também. Só que a Day One eu acredito muito que vai ser um divisor de águas no Maranhão, porque é algo que a gente é muito precário, a gente não tem, sabe? A gente não tem algo com essa visão, com esse ensinamento que a gente quer trazer. Então, o nosso trabalho agora é principalmente fortalecer para que as pessoas entendam como isso vai ajudar. Porque aí é que é desafiador, sabe? Porque muitas pessoas acham, não, eu já sei de tudo, não preciso. Então, essa quebra de mentalidade é a parte mais difícil, mas a gente está com a expectativa lá em cima. Já tá em operação? André? Já, Não. já. A gente fez o lançamento agora, dia 23 de março, já tá rodando. Entendi. Aí as pessoas estão vindo atrás de vocês? É que só estão entrar fazendo na essa rede prospecção, social, como- Day One São Luís, que lá tem um link, tem explicando, aí a gente Legal. entra em contato, você manda uma mensagem, a gente entra em contato, vai na sua empresa, entende o que você está precisando e aí a gente começa ali o plano de ação. Só para recapitulando, gestão empresarial, gestão Sim. financeira, Marketing de pessoas. gestão de pessoas, legal. É uma assessoria? A gente tem uma uma entrega. plataforma que você tem um acesso a várias aulas gravadas, mas a gente tem um consultor individual que vai te dar o direcionamento dentro da tua empresa. Entendi. Fora que a gente tem os encontros regionais, que são aqui em São Luís, que é feito por nós, pelos sócios, e tem os encontros nacionais, que é feito em São Paulo 2 vezes ao ano. São só para as pessoas que consomem algum produto da The One ou ele é aberto ao público? Não, é só para quem é membro Day One. Ah, tá, entendi. Tudo é só para quem é membro Day One. Entendi, que já tem algum relacionamento com a empresa. Exatamente. Legal, legal. E quais as tuas perspectivas para o digital nesse novo momento em relação a The One? Karina? Isso. Então, eu quero trazer ainda mais isso do empreendedorismo, né? Da importância que tem. Porque, tipo assim, o posicionamento estratégico, ele é algo incrível. Mas ele só funciona se a gente fizer o todo. Então, eu quero trazer ainda mais clareza para as pessoas em relação a isso, tá? Que as pessoas entendam, que eu consiga ser canal mesmo de mais uma vez, me usar como exemplo do que aconteceu. Sabe? Porque, tipo, Maravilha. o posicionamento estratégico foi muito importante para mim, para o meu posicionamento dentro do Estúdio Tri e a gestão empresarial foi muito importante para o crescimento da minha empresa. Então, hoje, se eu tenho 5 anos, vou fazer 5 anos de mercado, mas hoje eu tenho uma empresa que faturou $500 mil, foi porque eu tive esse olhar para a gestão empresarial. Porque tu esteve ali no comando, né? Esteve Sim. direcionando. E me diz assim, quais as tuas dicas para quem quer se posicionar no digital ou, de repente, para quem está começando, iniciando nesse nicho? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender quando tá nesse começo é tirar o peso da rede social, tá? A gente não pode ir com essa expectativa lá no alto de que, meu Deus, vai transformar a minha vida. Não é assim que funciona. O posicionamento digital, ele é algo construído. É o dia a dia. Então, faça um planejamento de conteúdo, entenda qual é o teu cliente, para quem você quer falar, como você quer se comunicar e seja responsável por isso, com isso. Porque se você postar um dia e passar um mês sem postar, você ali está quebrando a confiança e a credibilidade que as pessoas podem começar a ter contigo. Então tem muita gente que fala assim, a partir de agora eu vou postar sobre isso, e aí some. Então ali você começou já perdendo a credibilidade. Então entenda que aquilo ali faz parte do teu trabalho e que não é uma coisa à parte. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa, Karina. Hoje, tu tá na frente de 2 empresas. Entendi que tu tem sócios. Uhum. São o mesmo quadro societário? Não. A The One, eu tenho 3 sócios, que é o Raul, que é meu noivo, e tenho o Cleomar e a Thaís, que eles são os donos da Peruso, Clínica Peruso Odontologia aqui em São Luís. Legal, isso na The One. Na The One. E na Sou só eu. Só você, legal. Tá aí, pronto, uma pergunta. Como conciliar hoje a parte empresarial? Porque eu já entendi que você e o Raul são o Raul, né? Uhum. 2 workaholic. Ele um pouquinho mais doido que tu, Sim. nessa parte de, né, mas como conciliar isso, CNPJ de CPF, não resolver pepino de trabalho em casa,
Sim. Né? Mesmo que vocês levem um pouco de trabalho para casa, mas levar trabalho para casa é diferente de resolver pepino em casa. Isso aí foi algo que eu pontuei, tá? Desde quando a gente começou a trabalhar junto, porque o Raul trabalha comigo no Estúdio Tri também, ele é gestor de tráfego. Então, todas as vezes que chegou em casa e queria falar sobre trabalho, falar, amor, 6 horas, não vamos mais falar sobre isso. Então, hoje a gente já entende o limite. Então, quando precisa ser falado, ele, amor, a gente pode resolver isso aqui rapidinho, mas sempre ficou muito pontual. A gente também coloca na nossa agenda o momento da gente de casal e apita no celular de cada um, sexta do namoro. Então tá lá o momento da gente, que a gente tem que tirar da nossa rotina pra ir fazer alguma coisa junto, seja qualquer coisa, assistir um filme, comer uma pipoca, fazer qualquer coisa. Porque senão a rotina engole a gente. E é muito real isso, porque agora a gente tá fazendo toda essa parte do casamento, então tem hora que é estressante, porque tu tem que resolver coisas de trabalho, tem que resolver coisas de casamento, tem os convites e não dá pra ser só depois das 18. Exatamente, tu tem que... Ontem, tipo assim, é o nosso Shabá agora, essa semana, e Raul envia os convites pros teus convidados, sabe? Tipo, aí não envia, aí já se torna uma questão. Então, tipo, tem que respirar e falar, eu não vou deixar isso atingir o meu relacionamento. É escolha mesmo, porque se não for escolha... tu vai deixando e aí vai acumulando a raiva. Então, hoje a gente é muito bem... não gostei disso aí que tu falou, não. E muita aí, transparência também, né? Porque, assim, a gente vê que tem muitos empresários, principalmente quando é uma empresa familiar nova, de pessoas novas. Não digo empresa familiar antiga, porque, principalmente as que não estão no digital, aí a gente tem muita... Aqui, no Maranhão, então, empresa familiar tem bastante. Mas, principalmente com pessoas mais novas, tem muito esse problema de levar a CNPJ para casa e confundir lá na frente, acaba se separando porque não soube conciliar, não soube separar. E eu acho também que é tipo assim, entender como aquela pessoa é boa naquilo que faz, porque às vezes a gente quer criar uma expectativa de algo que, pô, tu tá criando a expectativa. Sim, a pessoa nem tem habilidade para aquilo e tu fez a pessoa fazer aquilo aí, tu fica com raiva porque ele não consegue desenvolver. Então, tipo assim, hoje, eu sei muito bem, Raul tem um tempo dele de execução e eu tenho o meu. Eu sou essa pessoa mais acelerada e tal. Ele não. Eu brigo sozinha em casa, entendeu? Porque ele olha pra minha cara, tá bom. Então, tipo assim, eu fico com raiva porque ele não briga, mas ele não é a pessoa de discussão. Ele, tá bom, amor, na próxima a gente vai mudar. Ou então, tipo, tudo bem. Então, ou ele questiona e ponto, acabou. Não existe alteração de voz, essas coisas todas. Então, a gente não potencializa isso dentro do nosso relacionamento. Nem da parte de relacionamento mesmo e nem da parte de empresa. Entendi. Eu sou essa pessoa mais estressada no dia a dia, porque a minha rotina é uma rotina estressante. É uma rotina de muita carga mental. Só que eu tento o máximo, 6 horas da tarde, acabou o dia, acabou. Eu não deixo coisa pro dia seguinte, sabe? Eu acho que guarda almoço pra janta também. se Raul tivesse aqui, ele ia falar, ela é assim mesmo, porque parece que é uma chave que vira. Novo dia, novas coisas. Porque senão a gente vai alimentando e vai guardando e não consegue. Tu sempre tiveste esse perfil ou foi alguma coisa que tu criaste? Terapia. Não foi a constelação familiar, não? Terapia, mesmo. não a constelação familiar em si, mas terapia, de entender mesmo como é que eu sou. Eu sou mais essa pessoa dominante, então, tipo assim, eu chego no lugar, eu desenrolo tudo. Mas a gente não precisa ser assim o tempo todo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu cheguei no lugar, eu vi alguma coisa que eu poderia fazer, aí eu falo, não, mas não é o meu lugar. Eu não preciso fazer isso agora, sabe? É o momento de alguma outra pessoa, não tem nada a ver comigo, né? E isso dentro do relacionamento também. É algo que a gente precisa aprender. Mulheres que são muito independentes, que sabem resolver o mundo. Então, tipo assim, às vezes tu acaba tirando isso. E eu nem acho que é esse negócio de energia feminina e masculina, que as pessoas falam muito sobre isso. Eu não acho que é isso. Eu acho que é só entender isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Agora, tipo assim, se eu tô vendo que eu consigo desenvolver melhor aquilo, por que eu não vou fazer? Porque não é coisa de mulher. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que tudo conversado, tudo alinhado, a gente consegue evoluir muito melhor. É muita questão também que eu acredito de saber equalizar ali os perfis, né, de comportamento, como tu trouxe da executora, que resolve tudo, tá sempre armada para resolver a situação, mas saber identificar ali a personalidade do outro e alinhar as expectativas, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. A gente já falou sobre a Karina empreendedora, empresária, mulher. Como que tá sendo esse momento, Karina noiva?
esse novo momento da tua vida, né? Você disse que vai casar, vai ter uma vida compartilhada com outra pessoa, aliando aos negócios, como que tá sendo isso? Eu tenho uma frase, gente, que a gente precisa deixar muito claro da mulher independente, que a gente acha que não quer ser noiva até ser pedida, tá? Então eu não achava que eu queria um casamento, que eu queria um vestido branco, que eu queria tudo, até eu ser pedida em casamento. Sim. Então, tipo, destravou, mano. Destrava mesmo, e tu quer tinha. tudo, tu quer tudo, tu quer chato, quer despedida de solteiro, tu quer tudo. Então, É o sonho de princesa. a gente já mora junto desde o início do relacionamento. E eu sempre falei pra Raul, né, que eu não queria casamento, tipo igreja, véu, grinalda, mas eu queria uma celebração, porque eu acho que é importante pro casal. E eu acho que é importante pra família, pros amigos participar desse momento. Então, acho que a gente teve isso muito bem alinhado desde o início. Teve algumas horas que eu me estressei. Porra, já vai fazer 2 anos de namoro, morando junto, me pede casamento. Não vou mais aceitar. E aí, tipo, eu brincava muito com ele, que ele ficava falando, minha mulher, minha esposa. Falei, eu não tenho uma aliança no meu dedo. Enquanto eu não tiver, pare de estar me apresentando como sua esposa. E a gente só divide uma casa. Basicamente, ela diz assim, tu não quer me pedir casamento, também não me chame de esposa. Acabou. Tipo isso mesmo. Então, veio no momento certo, na hora certa. A gente alinhou muitos pontos dentro do nosso relacionamento. Morar junto com uma outra pessoa, né? Muita renúncia. Você entender como é que é o tempo do outro, o jeito do outro, e tá tudo certo. Eu amo morar junto, tá? Eu sei que isso aí é algo muito... que as pessoas têm muito isso aí. Tem que morar junto, porque pra fazer o teste. Cara, quando tu quer, quando tá disponível, né? É muito mais fácil, é muito mais leve. Então, eu acho que desde o início, eu e Raul, a gente já sabia o que cada um queria, como a gente queria ter um relacionamento, e a gente vem mantendo essa base desde o início. Claro que se adequando, melhorando, mas eu acho que o casamento vem mesmo para selar a união, né? Do que a gente já tem. A gente pegou uma cachorra para criar junto, tipo assim, a gente trata como nossa filhinha, né? Então, tipo, ali já é outro teste. Sim. Então, tipo, algumas coisas que tu vai vendo, realmente vai avançando o relacionamento, as etapas, naturalmente. Então, eu acho que aconteceu de forma natural, e eu acho que vem mesmo para selar essa união que a gente vem construindo. Legal. Mas eu tô empolgada. Karina, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast. De antemão, eu quero te agradecer ter tua disponibilidade. Sim. Uma mulher muito cheia de afazeres, muitos que clientes nada. para atender, Mas dá muitas tempo. empresas para gerenciar. Olha, uma das coisas que você que é empresário precisa entender, você não tem que tirar essa frase de não tenho tempo da sua vida. Legal. Inclusive, eu ia te perguntar agora, ia te pedir para dar um recado para a audiência. O que tu poderia deixar de mensagem, fora não tem tempo, se quiser completar essa, não tem problema. Mas que tu pudesse deixar uma mensagem principalmente também, se quiser fazer um pitch aí do teu Não, eu nem vou fazer pitch não, porque eu acho que as pessoas já vão entender durante o programa todo o que eu faço. Mas eu vou direcionar para quem usa as redes sociais, tá? Legal. Porque eu acho que a rede social ela é um potencializador das nossas marcas, e a gente precisa saber usar isso da maneira certa. Então, hoje, se você ainda não trabalha essa rede social, a rede social do seu negócio, de uma maneira estratégica, você está perdendo uma grande chance, tá? Perfeito. E isso não precisa se tornar algo pesado, não precisa se tornar algo caro, sabe? A gente só precisa de um celular bom, uma iluminação do dia, sabe? Uma iluminação natural, um áudio legal, e aí você começar a comunicar o que você faz. Porque a gente tem uma ferramenta gratuita muito boa. A gente só precisa saber usar da maneira certa. Legal. Feito é melhor do que perfeito? Pra começar? Claro, com certeza. Pronto. Não, entenda uma coisa. Perfeccionismo é insegurança. A minha terapeuta que falou. Interessante. Se você é perfeccionista é porque você é insegura. Tem isso não. A gente Rapaz, tem que fazer. Vai com medo mesmo e faz. Exatamente. Depois me dá o telefone dessa mulher aí, pra gente trazer ela aqui, pra gente conversar com ela. Porque a gente fica nisso, né? De ter o momento perfeito, a coisa perfeita, o negócio perfeito. Isso é insegurança. Acaba não fazendo. É o medo do julgamento, é o medo Sim. de como as pessoas vão pensar e poderia ter ficado melhor. Não, cara, isso aqui foi o que eu pude fazer nesse momento e tá tudo certo. Legal, perfeito. Maravilha. Pois, Karina, muito obrigado Eu que por estar aqui agradeço. com a gente.
Estamos finalizando mais uma edição, mais um episódio do 92 Bytes pelo Media Hub 92. Então, você que ainda não seguiu a gente, por favor, se inscreva no nosso canal, siga, compartilha, manda para todo mundo, para que chegue para mais pessoas e a gente possa compartilhar essa história maravilhosa dessa excelente pessoa e profissional que é a Karina Rocha, tá? Siga a gente nas redes sociais, Media Hub 92, @Media Hub 92. Arroba e Karina Rocha. E Karina Rocha. @Rafão de Menezes. @Tainara Lucena. Esse foi mais um 92 Bytes. E até a próxima. Certinho? Siga para os próximos episódios. Siga para o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Aí sobe lá a legenda. Suba os créditos. Tirou uma foto aí, Ari? Mudasse quem? É porque a gente tem lá nos pós-créditos ele deixa a gente conversando, vai descendo a legenda.